Prontinho. Meus jovens, mais uma vez, bom dia, bem-vindos para esse nosso já encontro semanal de filosofia, eu de cá, vocês daí, a gente tentando dar os nossos pulos, tentando se virar nos 30 para fazer chegar até vocês o conhecimento. Acorda aí, Juliana, acorda, Camille, vem com a gente aqui, vamos tentar fazer o nosso melhor. Meninos, vamos retomar aqui alguns pontos para a gente colocar como pressuposto, né, como base para essa conversa de hoje. A gente vai retomar um pouquinho Platão, né? Platão, filósofo grego do século V, importante pensador, né, da filosofia ocidental, uma das bases aí do pensamento ocidental, tudo que a gente vai discutir ou para dialogar com ele, concordando ou discordando, a gente sempre volta a Platão. E a gente está discutindo Platão dentro da teoria do conhecimento, que é essa área da filosofia que pergunta pelos limites e pelas possibilidades do conhecimento humano. É possível conhecer? Como é possível? De que forma é possível? Isso que nós estamos chamando de teoria do conhecimento. E aí nós tínhamos falado até então que o Platão valoriza muito o conhecimento racional, em detrimento da experiência como fonte de conhecimento. Para Platão, a razão leva a um conhecimento seguro, enquanto as sensações produzem engano, enquanto as sensações produzem equívoco. Para ele, a opinião, né, os conhecimentos de caráter opinativo, eles simulam a realidade, é uma espécie de simulacro, uma espécie de simulação do real. Enquanto a razão, enquanto o conhecimento racional, né, o conhecimento intelectual, é um conhecimento seguro, né, é de se confiar, né, justamente porque ele parte dessa ideia da racionalização e da fundamentação das coisas. Essa teoria do conhecimento de Platão, valorizando o conhecimento racional, como se nós estivéssemos numa hierarquia, e nessa hierarquia o conhecimento intelectual fosse melhor do que os demais conhecimentos, está estruturada dentro de uma concepção platônica que nós chamamos aqui no nosso material de teoria das ideias. Página 9 e 10 justamente fala disso, dessa teoria das ideias, onde o Platão fundamenta, né, a sua hipótese para o conhecimento. O conhecimento puro, claro, verdadeiro, está na ideia, né, esse conhecimento idealizado, enquanto os conhecimentos no âmbito das coisas, no âmbito da multiplicidade das coisas, são conhecimentos que produzem equívocos, que produzem enganos. O primeiro ponto é esse, a gente entender essa valorização dada por Platão ao conhecimento racional. A razão produz conhecimento, as sensações não. As sensações são simulacros, produzem engano. Fechou? E aí nós avançamos adentrando um texto de Platão que ficou conhecido aí como Alegoria da Caverna, ou Mito da Caverna. Ele é um texto do século V, talvez seja um dos textos mais lidos de filosofia, né? Está lá no capítulo 7, livro 7 da obra República, que é uma importante obra de Platão sobre justiça, né? E dentro desse texto, dentro desse mito, o Sócrates, que é esse personagem principal em todas as obras de Platão, o Sócrates está discutindo com um camarada chamado Glauco acerca da natureza da justiça. Poderia ser acerca da natureza da verdade, poderia ser acerca da natureza do bem. Sócrates e Glauco, então, eles travam esse diálogo, eles travam esse discurso, em que aparecem alguns personagens que vão, durante o diálogo dos dois, se apresentando e debatendo com eles. Os prisioneiros das cavernas, as sombras, aquele que rompe com os grilhões e sai, enfim, toda uma estrutura de pensamento justamente para enfatizar essa valorização do conhecimento como busca pela racionalidade.
né, do conhecimento racional, do conhecimento intelectual. E aí nós tínhamos falado que esse mito de Platão, ele foi lido sobre vários aspectos. Vários autores ao longo da história, várias interpretações ao longo da história nós tivemos acerca desse mito de Platão, desse famoso texto de Platão, que no fundo é uma metáfora da condição humana como um todo, né? A busca pelo conhecimento, o conhecimento enquanto esse processo de ascese, correto? E aí eu tinha pedido a algumas generosas almas, né, que fizesse uma leitura, fizesse uma atualização desse mito e trouxesse aqui para essa nossa discussão o que esse mito nos diz atualmente. Um texto do século V, em que esse texto poderia iluminar a compreensão de homem, de mundo, de realidade nos tempos atuais. Né? Atualizássemos o mito, trouxéssemos algumas estruturas para a gente poder pensar esse mito na atualidade. E aí nós tivemos a Maria Fernanda, que brilhantemente falou na semana passada, né? A Maria associou o mito à censura. As cavernas poderiam ser os governos e as sociedades onde se caracteriza por uma grande censura, por autoritarismos, por manipulação da mídia, por manipulação da opinião, né? E essas, na leitura da Maria, e eu concordo plenamente, poderiam ser as cavernas que na atualidade nos aprisionam. E o conhecimento, a busca pelo conhecimento, o processo de reflexão, né, o processo filosófico mesmo, na sua gênese, que é a reflexão, poderia nos ajudar a romper com essas amarras, com esses grilhões e ter, de certa forma, um conhecimento menos alienado, né, um pouco mais aprofundado. E tinha na minha relação aqui o meu querido jovem João Pedro, que ficou para falar hoje, na aula de hoje, para começar falando, né, sobre a leitura dele do mito, o que, que ele vê do mito, o que, que ele entende do mito. Lembrando que a gente já está com 45 participantes. Eu estou muito feliz, tá, gente, com a participação de vocês. E espero que não estejam só loucando e botando para despertar, né, Juliano? Né? Mas que estejam aí. Né? A gente está com um número bom. Eu acho que a gente vai juntos superar esse negócio, tá bom? João, o microfone é seu, meu caro. Fique à vontade para fazer suas considerações. Cadê o João? Botou? Aqui. Então o João não botou o celular para despertar, não. Vai lá, João. Pode ficar à vontade, querido. Então, na semana passada, ela falou das cavernas para ela de Platão, mas ela falou das cavernas externas. Eu parei para pensar nas cavernas internas dentro de nós. E o que E seria? veio três na minha mente, as três maiores. Eu vou falar na que eu acho que é a maior caverna e vou falar mais duas no grau que vai diminuindo. Para mim, a maior caverna da atualidade vem sendo a depressão, depois a ansiedade e a outra o medo. Duas delas são cavernas horríveis, porém o medo, apesar de não ser um sentimento gostoso de se sentir, é uma caverna que está ali para ajudar a gente. O medo é uma coisa boa, ele nos deixa atento, nos deixa alerta, faz com que a gente perceba tudo em volta da gente que possa nos fazer algum mal. E aí eu lembro que você perguntou como que a gente sai dessas cavernas, evita essas cavernas. Bem, o medo é a gente se desafiar e ir. Mas eu não acho que seria uma boa caverna se sair. Porém, já a ansiedade e a depressão já seria cavernas que a gente tinha que buscar sair. Primeira forma de se sair, de ver a luz para fora da caverna seria assumir que você tem isso e ir atrás de ajuda, tanto seja profissional ou de algum parente que te entenda, alguma coisa assim. Ok. Concluiu? Meninos, veja que interessante. Acho que um texto de filosofia a gente pode fazer, a partir das provocações que esse texto nos traz, a gente pode fazer leituras diversas.
A Maria Fernanda, tá aí, Maria? Tá ouvindo? A Maria fez uma leitura mais social, mais sociológica do texto, né? Uma leitura mais sociológica. Ela pensou sociedades e modelos de governos, né, que têm como prática o método da censura e como esses métodos cerceiam o direito à opinião, né, cerceiam o direito das pessoas de ir e vir e de serem, né, cerceiam o direito à liberdade como um todo e coloca as pessoas em determinadas cavernas. É uma leitura social, uma leitura sociológica do texto. O João, ele já está fazendo uma leitura mais psicológica desse texto, e é uma leitura perfeitamente possível, né? Quando ele vai associando a caverna com os processos internos que nos amedrontam, com os processos internos que às vezes nos amarram, né? Com as amarras internas que todos nós temos. Isso é interessante. Quando você diz assim, olha, eu posso pensar a depressão como uma espécie de caverna. O sujeito, de certa forma, ele está preso ali, né? Ele está amarrado ali. Muitos tentam sair, não conseguem, outros conseguem, outros às vezes não querem nem pensar na situação, correto? As situações de angústia nesses tempos de pandemia, por exemplo, são tempos extremamente angustiantes. A caverna pode representar também os processos de angústias que às vezes vão fazendo com que nós vamos fechando em nós mesmos, fechando nessa angústia, e muitas das angústias chegam a processos depressivos. Beleza, Gleice, valeu, tá? Obrigado por avisar. Então, ou seja, nós temos aqui uma leitura que é uma leitura de caráter mais subjetivista, né? É uma leitura de caráter mais antropológico, mais psicológico de um mesmo texto, que num outro olhar foi feita uma leitura sociológica, né? A leitura que a Maria Fernanda traz. Percebe então, queridos, que a caverna ela pode ter essas nuances, né, essas variáveis do ponto de vista da reflexão, do ponto de vista da leitura. Beleza, João? Valeu aí, cara. Foi boa sacada. Um detalhe. O João faz uma leitura otimista do medo, né? Uma leitura otimista do medo no sentido de que o medo é um sentimento, né? O medo é um sentimento que, de certa forma, ele nos ajuda, ele faz com que, às vezes, a gente não se acha o dono do mundo, né? Minha mãe, às vezes, fala assim, cuidado, menino, você não tem peito de aço, não, né? Não tem peito de aço, no sentido de que, ó, vai devagar com as coisas, né? Vai ponderando as coisas, vai analisando de uma maneira mais fria as coisas antes de fazer determinadas besteiras, porque às vezes a gente avança um monte de coisa. Claro, Gustavo, perfeito, concordo contigo. A gente poderia fazer uma crítica aos excessos, né? A gente poderia fazer uma crítica aos excessos. Nenhum excesso é interessante em nada. Eu costumo brincar que até o excesso de salada ele faz mal. Você se alimentar só de salada, vai faltar outros nutrientes no seu organismo, com certeza. Aí você vai ter uma defasagem de vitaminas, de proteínas, de outra ordem, que às vezes a salada não dá conta de suprir. E a salada é algo absolutamente saudável, né? Não tem ninguém questionando aqui se ela é ou não é saudável. A gente está falando do excesso, né? Nem todo excesso nenhum excesso é interessante. Foi boa aí a observação, né? Às vezes o excesso do medo ele te paralisa, né? Ele te paralisa, e o medo precisa sim ser dosado com um pouquinho de coragem, né? Então o medo ponderado no sentido assim, olha, eu não sou dono do mundo, eu tenho limitações, eu tenho aspectos da minha vida que de certa forma me limitam. É interessante a gente não sair metendo as caras, né? A minha mãe usa o termo metendo os pés pelas mãos, como se a gente fosse o dono do mundo, dono da verdade. Eu sou tal, né? Aí não é interessante. O ponto é, você tem que ir atrás, fazer, ter coragem de ir atrás, mas ao mesmo tempo ir com medo para que nada te prejudique. É a ponderação, né? É a ponderação. Avance um passo, mas deixa possibilidade de retornar, de retroagir, né? Caso não
aquilo que você avançou não dê muito certo. É a ideia da ponderação, que é uma ideia bastante interessante. Valeu? Ótimo, João Pedro e Gustavo, obrigado aí pela discussão. Acho que dá para a gente pensar por aí. Ficou agora, vai você, Gustavo. Aqui está Gustavo, eu não sei, é o Gustavo Rodrigues, não é? Só tem ele, não sei qual, acho que é o Rodrigues mesmo que ficou. Vai lá, Gustavo. Você tem condições de falar no microfone? Ou você vai escrever? Gustavo. Gustavo vai escrever. Então, enquanto o Gustavo escreve, Camille acho que tem condições de falar o microfone, né, Camille? Pode ficar à vontade aí. Abre o microfone, por gentileza, Tá. fica à vontade, tá? Então, eu não me lembrava direito da história da caverna, daí eu fui reler, né, de novo. Como eu sou lesada, eu tive que ler umas 3 vezes para poder entender direito. Só que aí, passou um monte de coisa na minha cabeça que podia ser uma caverna atual, entre aspas. Daí veio para mim, eu não sei se está certo, para mim uma caverna atual é o controle familiar que os pais exercem sobre os filhos. Tipo, sabe, os pais controlando, por exemplo, digamos que você é filho único e seus pais, eles querem que você tenha um emprego bom, que tenha uma vida boa. Eles vão sempre estar em cima de você para você estudar, para você se dedicar, para você não, sabe, não se distrair com coisas fúteis. E isso pode acabar indo longe demais, como por exemplo, eu vi um vídeo esses dias na internet, no Twitter, sobre um garoto que falava que os pais dele, os pais, os familiares dele, controlavam toda a vida social dele, das redes sociais. Por exemplo, tinha um tempo limitado para usar os aplicativos, tinha tempo limitado para usar o telefone. Ele só podia usar o telefone até às 7 e durante o período que ele não estava usando, ele tinha que estudar. Okay. E eu enxerguei isso quando eu vi, depois eu também li sobre a caverna de novo, eu enxerguei como uma das cavernas sociais, porque os pais prendem tantos filhos e obrigam tanto a fazer uma coisa que eles não querem, e isso acaba tornando eles, tipo, dentro de uma caverna, presos. E, infelizmente, a única solução que eu vi para isso, para sair da caverna, foi ter a maioridade, né? Que no caso no Brasil a maioridade é até os 18 anos. Okay. Então foi essa a minha caverna atual. Beleza. Jovens, a Camille está associando a caverna com o controle familiar, né? E de certa forma até dialoga com o que a Maria Fernanda apresentou na semana passada também, com uma espécie do autoritarismo por parte de alguns modelos de educação familiar. Obviamente, a gente não vai entrar, né, nessa questão da educação familiar, até porque, como o próprio nome já diz e o próprio nome já sugere, isso é de arbítrio da própria família, né? Existem modelos de educação mais, de certa forma, liberais, mais dialogados. Existem modelos de educação mais autoritários. Eu, particularmente, eu me identifico com os modelos mais libertários, mais liberais, né? Onde o diálogo exerce. O meu próprio processo de educação, né? Por exemplo, eu tenho uma mãe que sempre sentou e dialogou, ela sempre sentou conosco e conversou, dialogou, explicou, tentou fazer-se convencida, tentou fazer-se entendida, e tem um pai que sempre já ia logo para porrada e bomba, perdoe o palavrão meio chulo, que vocabulário meio chulo. Já ia direto na pancadaria, achando que a autoridade dele se exercia mediante a violência, nesse caso aí, do autoritarismo, né? Inclusive de bater mesmo. Por incrível que pareça, do meu pai eu passei a ter medo, da minha mãe eu passei a ter respeito, né? Então, assim, são processos que a gente vai vivenciando, às vezes, dentro dos próprios modelos de educação familiar,
das próprias estruturas de educação familiar, a gente tem esses modelos diferentes, os modelos que conseguem dialogar mais, modelos que às vezes se exercem um pouco mais de autoritarismo, né, e assim por diante. A Camille associa isso, né, ela dá ele nomes de controle, e ela diz que esse controle pode ser relacionado, né, às cavernas da atualidade. Então, cavernas de caráter mais existenciais, né, na mesma linha daquilo que o João já apresentou, cavernas de caráter mais individuais, mais pessoais do que propriamente de cunho social, né? Quando a gente vai analisar, meninos, modelo de educação, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eu trocaria a palavra controle, Camille, e eu colocaria aqui, para amenizar um pouco, a palavra tutela. É preciso que os pais exerçam sobre os filhos uma determinada tutela, né? É preciso que os pais exerçam sobre os filhos uma determinada autoridade, um grau de autoridade, tá? Agora, o problema é como que essa autoridade vai se constituir. Ela vai se constituir mediante o uso da força, inclusive da força física, né? Ou ela vai se constituir mediante o uso do diálogo, mediante o uso do convencimento. Seria interessante que todas as autoridades se constituíssem mediante o diálogo, mas infelizmente a gente sabe que não é assim, né? E aí, quando a gente aprofunda estruturas de educação, a gente vai perceber, né? A gente vai perceber que as estruturas de caráter mais autoritário, elas deixam sim marcas nas pessoas, né? Elas deixam sim sentimentos muito ruins nas pessoas, angústia, complexo de inferioridade, dificuldade de relacionamento com os outros, dificuldade de convivência social, em alguns casos depressão infantil, né? A maior parte das depressões infantis está relacionada a essas estruturas muito autoritárias de educação. Infelizmente, é uma questão que cabe a gente debater, né? É uma questão que eu acho que é interessante que a gente debata modelos de educação, inclusive modelos de educação familiar. Eu acho que deveria ter educação para pais, escolas para pais. Antes de terem filhos, deviam passar por uma escola, né, para aprender, serem pais e mães, porque a gente vê aí processos muito complexos de educação e etc. Mas é um caso que a gente não tem como interferir no sentido de mudar o pensamento dos outros, né? É complicado. Manual de como ser pais. Não sei se funcionaria, mas eu penso que as pessoas precisam ser provocadas para determinadas coisas. Porque aí, acho que até o Gustavo falou no chat ali, muita coisa está relacionada à ignorância. Hoje, eu, Flávio, já com 40 anos, eu compreendo meu pai, inclusive o perdoo pelas dificuldades dele em nos educar. Porque o pai teve uma educação totalmente forjada dentro daqueles antigos valores de que era batendo que se educa batendo. A minha autoridade se educa pela força, né? Ou pelo grito, se impõe pelo grito. Hoje eu entendo isso, mas foi uma luta para superar, né? Foi uma luta para a gente superar determinados tipos de coisa. Mas faz parte dos processos. Gustavo, bora lá. Gustavo escreveu, então, a caverna pode ser levada pela área da ignorância, não ver o mundo como ele realmente é. Perfeito, perfeito. O Platão, quando vai associar, né, a ideia da verdade das sombras, porque para o cara que está lá dentro da caverna, a verdade eram as sombras que eram projetadas nas paredes. O cara não tinha a visão do mundo cá fora. Então, as sombras projetadas na parede eram entendidas como verdade. Era uma verdade das sombras, era a verdade da ignorância. E a gente pode associar hoje o comportamento do ignorante, e aí a gente volta para a nossa sociedade. Nesse contexto atual, a gente vê inúmeros processos de ignorância muito grande. A gente parece que estamos no reino da ignorância. A ignorância ela está fazendo sucesso, né? Cabe a gente questionar esses processos de ignorância e como nos libertar deles.
A ignorância é um negócio meio complicado, tá? Ela é uma das cavernas, sim, concordo. Ô, Evelyn, é a última da minha lista aqui, tinha sido a nossa jovem Evelyn, né, que se propôs a colaborar, ajudando na interpretação desse negócio aqui do Platão. Cadê a Evelyn? Não vi ela aí hoje ainda, tá aí? Levando... Ah, tá aí, beleza. Deixa, deixa eu... Peraí. Tá dando um eco, é o meu retorno. Eu acho que é porque tá no Viva Voz. Ah, beleza. Então, eu vou te dar a palavra rapidinho. Mas tá com muito eco? Muito mesmo. Para mim aqui tá. Agora, Calma aí. Melhor? oi. Agora sim, beleza. Oi, oi. Tá. Não tá vendo. Vixe. É porque Faz eu o tô se- sem fone. Faz o seguinte, silencia seu microfone. Eu vou ler o que o Gustavo escreveu aí. Aí depois eu silencio o meu aqui. Tá Pode bom. ser. É pra silenciar então agora o meu? Por gentileza. Ótimo. Eu vou só concluir com o Gustavo, Evelyn, a gente passa a palavra. O Gustavo está colocando assim: levando para esse lado familiar, a ignorância dos pais pode levá-los a achar que se educa um filho agredido. Sim, são ignorâncias. Gente, vamos entender aqui também, assim como o João Pedro falou agora há pouco, do lado positivo do medo, e ignorância não é uma coisa bizarra, não é uma coisa ruim, no sentido de que a pessoa ignorante ela é uma pessoa ruim, ela é de índole ruim. Tá? Vamos entender ignorância aqui como, às vezes, a ausência de um determinado conhecimento. Eu sou ignorante em medicina, tanto que quando eu fico doente eu procuro um médico. Eu sou ignorante em eletricidade. Se eu precisar trocar uma lâmpada aqui em casa, eu vou com o maior medo. A lâmpada eu ainda consigo trocar. Agora, se eu precisar mexer numa tomada que está com mau contato, eu não mexo. Eu procuro alguém que sabe, né? Eu procuro alguém que sabe. Então, eu posso dizer assim, eu sou ignorante, o Flávio é ignorante em algumas coisas. Aquilo que eu não domino, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não sei mexer é ignorância. E quando a gente volta para essas questões aí que foram abordadas, né, questões de cunho de educação e etc., a ignorância ela está relacionada à ausência de um determinado conhecimento, quando eu não tenho aquele determinado conhecimento, quando eu não sei lidar com determinadas situações, né? Como eu não sei lidar com determinadas situações. E às vezes eu não sei lidar por quê? Ou porque eu não aprendi, ou porque eu acho que assim está certo. O Vitor falou agora há pouco na questão da superproteção, né, Vitor? Né? O Vitor falou agora há pouco na superproteção. Pode ser que, às vezes, o comportamento de um pai ou de uma mãe superprotetor, ele está agindo, ele está achando que está certo, ele está achando que está ajudando, né? E, às vezes, é até necessário, mas tem situações que não, beleza? Então, essa questão da ignorância a gente pode ver assim. Eu vou ler o da Gleice ali e passar para a Eva. Podemos ver também em outros países, como a Coreia do Sul, onde os pais são bastante rigorosos com a educação. Os filhos ficam a maior parte dos dias somente estudando e eles cobram ainda mais. Isso é refletido nos altos índices de suicídio entre estudantes. Perfeito. Né? No Japão também. Perfeito. Exatamente. A gente está falando aqui de que esses processos de educação variam muito de cultura. Lá é normal, Camille, porque é a cultura deles, fazem parte de um processo cultural, mas que que traz problemas, que traz outros tipos de problema, como a Gleice citou ali, o suicídio entre adolescentes, onde aparece um índice muito grande disso, de suicídio nessa faixa etária. Né? Então, a gente tem que pensar esses modelos e fazer uma análise assim, tá? Será que essa cobrança excessiva ela é positiva? Eu considero que não. Eu acho que tem que ter determinados níveis de cobrança? Tem. Mas vamos lá, vamos medir isso aí.
Vamos pensar isso aí direitinho, como é que isso se coloca? Obrigado aí, Gleice. Valeu, uma observação interessante para a gente fazer uma outra análise, que eu não tinha feito essa análise ainda do mito. Né? Tem outras cavernas. Né? Cobranças demais pode gerar muitas angústias. Né? Cobrança demais. Então, acho que a gente tem que cobrar menos. A gente tem que adquirir níveis de responsabilidades, e aí é um outro problema que a gente abriria, um outro leque de discussão, mas não vamos entrar nele, senão a Gleice, a Evelyn não fala, né? A gente abriria um outro leque de discussão que eu acho que a gente tem que criar a cultura da responsabilidade. Nós temos que ser mais responsáveis pelas nossas ações, inclusive pelas nossas ações individuais. E aí, se a gente desenvolve uma cultura de responsabilidade, evitaria a cobrança. Se há uma cobrança excessiva, de certa forma, é para corrigir um problema. Qual é o problema? É uma lacuna que está ali. Qual é a lacuna? A ausência de uma responsabilidade. Então, tem que estar cobrando, tem que estar cobrando o tempo todo, que a pessoa não percebe. Então, é uma outra questão perfeitamente interessante, mas numa outra oportunidade a gente discute. Gleice, eu vou silenciar o meu microfone agora, tá? E aí a palavra é sua. Gleice, não, Evelyn, né? Desculpa. Pode falar, Evelyn. Então, como eles trouxeram mais questão de caverna social, eu vou tentar falar mais no geral e depois eu vou falar como que a gente pode se desprender dessas correntes. Então, nesse mito, a gente é igual aos prisioneiros, e no caso são as pessoas comuns em um mundo que é limitado pelas crenças, pelos conhecimentos. E muitas vezes a gente acha que sabe de tudo e não tem mais nada para aprender. A caverna, para Platão, ela é a junção dos nossos sentimentos e do nosso corpo. Tá com muito eco ainda? Aí. Tá. A caverna, ela é a junção dos nossos Amém. sentimentos e do corpo. Peraí que eu tinha desligado. A caverna, ela é a junção dos nossos sentimentos e do nosso corpo. Muitas vezes leva a gente a cometer erros e equívocos. Os ecos e as sombras que são vistos de dentro são como se fossem projeções da realidade, que no caso é a forma que a gente vê, julga as coisas, que muitas vezes são visões preconceituosas. A luz solar que cegou o rapaz que caiu, ela é como se fosse a dificuldade que a gente tem em mudar, que no caso é a nossa caminhada para o conhecimento verdadeiro, porque a mudança de opinião, ela não é fácil. Da mesma forma que você sair de uma caverna depois de passado anos na escuridão, não é. A realidade, ela pode ser comparada à felicidade que o moço teve ao sair da caverna, que no caso ele teve contato com um mundo que era completamente diferente do que ele estava acostumado. Ele viu a luz solar, a natureza, as pessoas pela primeira vez. E ao dizer que os outros prisioneiros poderiam ter matado o rapaz por ele ter levado os prisioneiros à liberdade de sair da caverna, o Platão se refere à morte de Sócrates. Eu acho que a gente tem até mais em comum com os prisioneiros do que com o moço que fugiu, porque a gente está meio que enraizado no senso comum. O preconceito ele prevalece muito. E a passagem para o conhecimento real, ela não é fácil. E muitas pessoas vão meio que tentar tirar nossa força, cegar a gente do foco. Só que quem não desistir vai conseguir enxergar a beleza que tem do lado de fora da caverna. Então, juntando tudo que eu falei, a caverna é como se fosse o mundo, os prisioneiros somos nós, seres humanos, somos acorrentados a paixões, conceitos, e o prisioneiro que escapou é o filósofo, que ele toma a verdade como conhecimento. E a terceira pergunta, que é como a gente pode se prender dessas correntes, eu acho que a gente tem que abrir a nossa mente por completo e ter as nossas próprias convicções formadas para não deixar que ninguém abale isso.
Eu acho que a gente tem que ser claro, buscar por clareza. E o principal é aceitar como o outro é, independente do que ele seja, e não julgar. Eu acho que se fosse assim, seria um mundo bem melhor. Pode falar, professor. Concluiu? Concluiu? Ótimo. Voltou o meu áudio? Consegue me ouvir já? A gente já deu tempo. Ótimo, beleza. A Evelyn fez um apanhado geral aqui de situações, né, que podem caracterizar cavernas. Ela cita os preconceitos, ela cita, enfim, os processos de. Fugiu a palavra aqui, né? Os processos de produção de ignorância, né? Ok, voltou. Os processos de ignorância, enfim. Interessante a gente pensar por aí. Só um negócio bem bacana que ela destacou no finalzinho da fala dela, é de que parece, e aí eu concordo maravilhosamente bem com essa expressão, parece que boa parte de nós nos acostumamos com a caverna, porque ela é cômoda. Tá? A ignorância, de certa forma, ela é cômoda. Tá? Viver na ignorância, de certa forma, é cômodo. E quando a gente conhece, aí começa a estudar, começa a entrar em contato com outros conhecimentos, com outras formas de mundo, com outras formas de vida, parece que isso provoca na gente algumas angústias, algumas inquietações. E aí a Evelyn fala assim, olha, sair do senso comum. Senso comum é esse lugar onde boa parte de nós estamos, tá bom aqui, daqui tá ótimo e etc. Sair do senso comum não é um processo fácil. Tanto que lá na imagem do Platão, aquele moço que sai da caverna, quando ele olha para o sol, ele fica cego. A primeira reação dele ao olhar para o sol é ficar cego. Por que é ficar cego? Justamente porque aquilo incomoda, o conhecimento incomoda. A verdade incomoda. A verdade provoca na gente algumas inquietações, tá bom? Acho que é interessante pensar por aí. Meninos, já deu a sinalização aqui do meu tempo, né? O nosso tempo já foi, a live vai cair breve, breve. Acho que acerca do mito é basicamente isso, tá? Acho que a gente conseguiu fazer uma leitura e uma releitura interessante disso. Muito